Anos 90, para muitos, a melhor década de todos os tempos. Séries, filmes, estilo e o mundo dos esportes. E para os torcedores do Knicks, foi uma década onde fomos aos playoffs em todos os anos e em 2 finais. Mas teve um jogador que fez a transição dos anos 90 para o século 21. Fala galera do Knicks BRTV, Vitor Ritt falando. Já vou pedindo aí para vocês fortalecerem no like, pois isso é muito importante para divulgação do conteúdo. Também, se você está chegando aqui, é novo, se inscreva e comente aí o que você acha sobre esse tema de vídeo. Lembrando que todas as quintas temos aí histórias sobre times, jogadores e muito mais do Knicks. Então fiquem ligados. Como eu falei, o Knicks dos anos 90 foram dominantes. Mas após a temporada 95-96, o staff e a comissão técnica do Knicks viu a necessidade de fortalecer o time em algumas peças, muito por conta do envelhecimento de alguns jogadores que eram fundamentais naquele grupo, que era o Patrick Ewing, John Starks, Charles Oakley, entre outros. Então o time precisava renovar o seu elenco, além de abrir a quadra com alguns chutadores de 3. Ao final da temporada 96, o Knicks observou um shooting guard de 1,98 m do Detroit Pistons que estava ficando livre no mercado. Era ele, o Alan Houston. No dia 14 de julho de 96, Alan Houston assina o seu contrato com o Knicks, gerando uma certa empolgação na torcida e também no atual treinador Jeff Van Gundy. Em sua primeira temporada com o Knicks, já na sua estreia, ele já fez 28 pontos contra os Raptors lá em Toronto. E ao longo dessa temporada dele de estreia, que foi a 96-97, ele fez diversos jogos com mais de 3 bolas de 3. Isso que era raríssimo naquela época, no final dos anos 90, porque hoje para nós é normal um jogador acertar 3 bolas de 3, 4 bolas de 3, até 5. Mas no final dos anos 90 isso era muito difícil. E Alan Houston fez isso em várias partidas naquele ano e ajudou o Knicks juntamente com os veteranos, como eu falei, Ewing, Starks, Oakley e também com a chegada do Larry Johnson. O Knicks, uma campanha 57 vitórias e 25 derrotas, classificando o time para os playoffs daquele ano. Nos playoffs, o Knicks chegou até as semifinais de conferência, perdendo para o Miami Heat. Mas aí a gente pode deixar para outro vídeo contando especificamente daquela temporada 96-97, que foi uma temporada onde o Knicks tinha diversos talentos e talvez é um dos melhores times da história do Knicks, só que pouca gente lembra porque não conseguimos avançar tanto assim aos playoffs. A temporada 98-99 foi com certeza um divisor de águas para Allen Houston com a camisa do New York Knicks. Pelo fato que muitos jogadores já que se consolidaram ao Knicks ao longo dos anos não estarem mais lá, também Patrick Ewing já no seu final de carreira, já nem rendendo perto do que ele rendia no seu auge. Allen Houston naquela temporada, junto com Latrell Sprewell, Larry Johnson, pegaram para si e levaram o Knicks aos playoffs. Vale lembrar que naquela temporada teve menos partidas devido a greves, alguns problemas naquele ano, e o Knicks se classificou em 8º lugar. Ninguém dava muita bola para aquele time, pegando o Super Miami Heat, que o Miami Heat com Alonzo Mourning estava, Tim Hardaway, era um time muito encaixado, e poucos falavam que o Knicks ia vencer esse jogo, porque primeiro contra o 8º Miami Heat e tal, todo mundo falava que ia varrer aquela série. Lembrando que nessa época o primeiro round ainda tinha apenas 5 partidas e foi uma série bem equilibrada, e no 5º jogo em Miami e numa histórica cesta do Allen Houston, onde ele infiltra e faz meio que um floater, ele joga a bola assim, a bola bate no aro, entra, faltando milésimos de segundo, e o Knicks vence aquela partida histórica contra o Miami Heat, sendo assim passando de fase para as semifinais de conferência, e consequentemente o Knicks foi passando ali, chegou às finais da NBA, mas não conseguiu vencer o San Antonio Spurs, do Tim Duncan, do Robinson, do Popovic, de um baita time do Spurs. Mas vale lembrar que esse time de 98-99, que também é para outro vídeo, a gente contar um vídeo específico dessa temporada, foi o primeiro time que se classificou em 8º e foi para as finais. Esse recorde, o Knicks era o único, mas o Miami Heat da temporada 2022-2023 igualou essa marca do Knicks com um 8º que chegou às finais da NBA. Na temporada 99-2000, mais um ano que talvez aqui foi o prime dele,
já foi o cestinha do Knicks na temporada. O Knicks foi para uma final de conferência eletrizante contra o Indiana Pacers do Reggie Miller, só que o Knicks não conseguiu, acabou sendo eliminado pelo Indiana, mas vale lembrar que essa temporada do Allen Houston foi realmente uma das melhores deles com a camisa do Knicks e ajudou muito o time naquela temporada. Ao decorrer dos anos, Allen Houston continuou ajudando muito o Knicks. Ele foi All-Star por 2 vezes, na temporada 99-2000, e na temporada seguinte, que já foi 2000-2001, ele também manteve suas médias boas, foi para o All-Star Game, só que o time do Knicks já estava meio esfarelando. Ao passar dos anos, o Knicks já não estava bem, sai um jogador aqui, sai outro jogador ali, ele continuou no Knicks jogando meio que sozinho, até na temporada 2003, que ele fez o seu recorde de pontos, que foram 53 pontos contra o Lakers lá no Staples Center, que era o nome atual da arena. Foi um jogo mágico daquele dia. A temporada 2002-2003 também marcou como a última dele em alto nível. Infelizmente, nos 2 anos seguintes, lesões atrapalharam ele demais. Na 2003-2004, ele não jogou todos os jogos, longe disso, perdeu 32 partidas. Já na temporada 2004-2005, ele jogou apenas 20 jogos devido à lesão no joelho, e isso fez com que ele encerrasse a sua carreira com apenas 33 anos de idade. E ao todo, Allen Houston esteve 9 temporadas no New York Knicks, com 18 pontos de média, e nessas 9 temporadas ele chegou a alguns recordes. Em toda a história do Knicks, ele é o 4º jogador com mais pontos na franquia da história, com 11.165, e também o 2º com mais acertos em bolas de 3, com incríveis 921 bolas de 3, e isso numa época onde não se chutava muito, imagina se é hoje. E ao final de tudo isso, com certeza, Allen Houston é um dos jogadores que marcaram a história do Knicks numa época, como eu falei no começo, de transição, onde no fim da era Patrick Ewing para o começo do século 21, e com certeza todo mundo lembra muito daquele time das finais de 99 e também desse chutador que ele era, dessa bola de 3. E para muitos é um dos maiores jogadores da franquia, e com certeza deixou seu nome na história da franquia, como eu disse antes. O 4º maior pontuador da história do New York Knicks não é para qualquer um. E o que você acha do Allen Houston? Qual que é a importância dele para o Knicks? Deixe aí nos comentários. Se você assistiu até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.